Graças a Deus, meus irmãos, voltamos à nossa lição, o nosso segundo tópico da nossa terceira lição desse trimestre é Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus. Então, o objetivo deste tópico é entender que Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus. Como o altar no Antigo Testamento era o ponto central do culto a Deus, no Novo Testamento, Jesus é o nosso centro de atenções. Ou seja, para Ele é que nós devemos dirigir, cultuar e edificar o nosso altar. Então, por que Ele é o centro? Porque foi Ele que morreu por nós, derrubando aquela barreira, aquela parede da separação que havia entre os gentios e os judeus, e também entre judeus e gentios e Deus. Então, Cristo veio, uniu os povos e uniu novamente nós com Deus, formando assim a Igreja de Cristo. Foi lá na cruz que, quando ele disse Pai, está consumado, ele deu o brado da vitória. Isso autenticou a nossa vitória. Foi lá na cruz que ele venceu o diabo, ele venceu a morte e ele nos garantiu a paz. Então, precisamos entender. Então, o primeiro subtópico da nossa lição diz assim: toda a Trindade atuou juntamente ou ativamente na obra expiatória de Jesus. Veja bem, Deus ele não foi pego de surpresa com a queda do homem lá no Éden. Não, de jeito nenhum. Deus jamais ele seria surpreendido por qualquer coisa. Porque a redenção de Jesus, ou seja, através de Jesus, estava antes da fundação do mundo no coração de Deus. Como também a formação da igreja, quando Paulo diz aos Efésios capítulo 1, versículo 4, que Deus já, de antemão, já tinha nos escolhido, ou seja, escolhido a igreja de Cristo. E, ao seu tempo, chamada plenitude dos tempos, ou dos séculos, Deus envia Jesus, que veio cumprindo todas as exigências divinas, exigidas pela lei, para remir o homem, porque somente ele é quem pôde cumprir a lei, visto que a lei estava enferma pela carne, como o apóstolo Paulo diz. Então, foi de forma voluntária que ele se entregou por nós, esvaziando-se, como Paulo disse, esvaziando-se na forma de Deus, deixando o seu trono de glória, a sua beleza lá no céu, e ele veio aqui para nos alcançar. Então, precisamos entender que este sacrifício foi maravilhoso para que a gente pudesse ter vitória. Já o Espírito Santo, ele esteve com Jesus todo o tempo lhe servindo. Por quê? Porque Jesus ele estava ali na condição de ovelhas, em defesa, preparada para o matador, ou seja, para a cruz, e Jesus precisava do Espírito Santo para estar ali na tentação, na hora do batismo, em todos os momentos. O Espírito Santo estava ali auxiliando Jesus na condição de homem. Por esta razão, nós dependemos do Espírito Santo na condição de ovelha também, porque nós somos a ovelha de Cristo, né? Então, hoje a gente vê o pessoal não dando muita ênfase ao Espírito Santo. Outro dia desse eu ouvi um grande, entre aspas, né, professor, falando que a gente não precisa do Espírito Santo para evangelizar, para pregar, para nada, porque Deus já fez a sua obra através de Cristo. Coitado. Com todo respeito, tem até um livro dele ali, que ganhei de presente, e eu gosto muito de livros, e eu fico olhando assim, tantos anos numa faculdade, aprendeu tanta
tanto conhecimento e sabedoria zero a respeito de Deus. Então, o segundo subtópico diz o seguinte: o Espírito Santo quer, veja bem, quer, pelo despertamento, quer dizer, o nosso despertar, mostrar a nós, ou seja, aos homens, a grande vitória de Jesus no Gólgota. A mensagem da cruz, ela não deve faltar nas nossas pregações. Ela não deve ser substituída por outra mensagem. Hoje é muita filosofia, é muita fantasias, mas a palavra da cruz, ela é o essencial para nós. Porque só mesmo o Espírito Santo ele pode iluminar o nosso entendimento. Fazer a gente compreender que o sacrifício na cruz foi para nos salvar. Tem pessoas que sabem que Jesus nasceu, que ele morreu, até chora na sexta-feira da paixão, mas precisamos saber que tudo aquilo foi para me salvar, salvar você e nos dar vitória. Então podemos até fazer um belo sermão, mas se não houver a unção do Espírito Santo, não passa de um eco oco. Precisamos do Espírito Santo. Hoje nós vimos, não tem nada a ver com as outras denominações, mas martelo na Assembleia de Deus, que eu sou pastor, já estão consagrando aí presbítero, evangelista, diácono sem ser batizado com o Espírito Santo, irmãos. E sabe o que é isso? Falta de Bíblia ou falta de temor, porque as igrejas trocaram o altar tradicional por um altar novo, muitas coisas bonitas e não tem condições. A letra A diz aqui que o Espírito Santo ele revela, por isso nós precisamos. Quando Paulo pede para que Deus dê o espírito de sabedoria e de revelação, Paulo se refere à experiência de vida que os crentes lá da igreja de Éfeso deviam viver. Porque somente o Espírito Santo é quem pode te revelar, quem pode me revelar, quem pode nos revelar. Então, quando o Espírito Santo ilumina o nosso entendimento, irmãos, temos possibilidade de compreender porque devemos viver uma vida separada do sistema que rege este mundo. Só Ele é quem faz nos entender. Para muitos hoje, significa que nós somos retrógrados. Não. Significa ter uma visão espiritual dos valores espirituais. Isso nós não conseguimos nas escolas seculares e nem tampouco em faculdades teológicas. Devemos estudar, sim. Eu tenho estudado e continuo estudando com 67 anos, sou aluno. Sou matriculado na minha escola bíblica dominical da nossa igreja, a qual eu presido, mas eu não abro mão da unção do Espírito Santo de Deus. Absolutamente não. Porque na letra B, que o comentarista colocou, que o Espírito ensina as profundidades do sofrimento de Cristo no Calvário. A gente só pode entender se for pelo Espírito Santo. Pelo intelecto humano, Jesus foi apenas um Marte da história, que se chora na sexta-feira da paixão, que se bota um boneco, uma estátua em cima do ombro e sai na rua chorando de ano em ano. É o intelecto humano, é o paganismo envolvido com o secularismo e querendo muitas vezes deturpar o cristianismo. Então, Jesus não é um Marte. Por que ele não é um Marte? Mas ele foi martirizado, mas não é um Marte. Porque um Marte, ele morre sem ver a conclusão do seu ideal. Mas Cristo concluiu quando disse: Pai, está consumado. Ele viu e se alegrou com a obra que ele fez. A letra C, o comentarista colocou que o Espírito Santo explica o verdadeiro significado da morte de Jesus na cruz, nos dando vitória. Então, Paulo escreveu aos irmãos em Colossos que lá na cruz, no capítulo 2, versículo 13 em diante, 12 em diante, Cristo, ele despojou, ou seja, Cristo é como que ele pegasse uma cédula judicial que era contra nós nas suas ordenanças, ele
pagou aquela dívida, cancelou a nossa condenação e colocou lá no mural. Pá! E esse mural chama-se a Cruz do Calvário. Despojou as potestades das trevas e expondo ainda ao vitupério. Então, o Espírito Santo é quem faz nos entender isso. A letra D, o comentarista colocou que o Espírito penetra todas as coisas, revelando o segredo da vitória de Cristo na cruz. Só Ele é quem pode. Quando a nossa mente é iluminada, sentimos que precisamos de perdão, de pedir perdão, que somos pecadores. Nós somos despertados por Ele, conduzidos ao arrependimento. Temos pecado? Sim, mas nós sabemos que precisamos se arrepender. Então é o Espírito Santo que cuida de nós. O Pai promoveu, Jesus, Ele executou, e o Espírito auxiliou Jesus e revela a cada um de nós a triunidade junta e conjunta em prol da salvação da humanidade. O terceiro tópico diz: cuidado com as imitações. Aí o comentarista, o saudoso pastor Eurico, ele faz um alerta aqui, parece que ele ainda está vivo em nossa memória. Então o objetivo deste tópico é comprovar que nem todos os despertamentos de hoje, veja que ele dizia isso em 1993, porque três coisas que continuam sem mudar. Deus, ele é imutável, continua sendo Deus. Satanás não tem mais condições para ele continua sendo Satanás, não se arrepende. E o homem continua sendo mal desde a sua meninice. O homem só está pronto quando ele parte desta vida para outra, porque o velho homem está crucificado com Cristo na vida daqueles que servem a Jesus. Então, nem todo despertamento é um verdadeiro despertamento. Por quê? Porque nós vivemos nas épocas dos sabores artificiais. Me lembrei agora do saudoso pastor Antônio Gilberto, das essências, dos aglomerados. Não é isso? Esta cadeirinha branca que a gente senta aí, que parece plástico, é subproduto de petróleo que há anos era restolho. Então a gente vive no momento de coisas supérfluas. E no campo espiritual não é diferente. Na época do apóstolo Paulo já estava presente certos movimentos espúrios, travestido de santidade, e enganava muita gente. Temos presenciado muitos movimentos em nossos dias, e até no nosso meio, para a tristeza nossa, ou como Paulo diz, para a vergonha nossa, que até parece ser santo, até parece ser bíblico, mas quando somos despertados pelo Espírito Santo, nós detectamos que há coisas enganosas nas mensagens, nos louvores, nos comportamentos no dia a dia. E só o Espírito Santo é quem pode nos despertar. Nós encontramos hoje misticismo, ocultismo, que são usados por muitos pregadores e tem atraído a muitos. Eu estava em um culto, eu não falei nada porque o presidente da igreja estava presente, o corpo de obreiro, e eu não tinha autonomia para falar. Quando um camarada chegou, pagaram-se bem a ele, e ele chegou na igreja e ele fez prática ocultista, mandava o povo fazer isso nas mãos e as mãos ficavam coladas, mandava fechar os olhos, ninguém abria os olhos. E sabe onde eu tinha visto isso? Há muito tempo, quando eu era jovem, em um circo, quando um bruxo fazia esse tipo de trapaçada, e para a tristeza minha, do Espírito Santo e de muitos, esse infeliz ainda encontrou guarida em uma igreja e, por tristeza, era uma das Assembleias de Deus. Para a tristeza nossa, meu irmão. Precisamos ensinar o povo de Deus. Este tipo de imitação afasta a glória de Deus. Não passa de barulhos ocos sem vidas.
Porque nos shows, quem aparece são os atores, as celebridades, os homens. É o evangelho antropocentrismo, o homem no centro de tudo. E nos cultos quem aparece é Cristo Jesus. Mas ainda há aqueles que se atrevem, de modo irreverente, a ensinar a muitos ainda falar em línguas estranhas. Eu já vi, em pleno culto, o camarada dizer, fala língua é assim, ó. E era uma pessoa que dizia ser quem, membro da Assembleia de Deus e obreiro, para a tristeza nossa. Precisamos ter muito cuidado, porque há dois extremos. Dois. De um lado, há aqueles que banalizam os dons espirituais, que procuram imitar, procuram fazer comércio. Tem muitos nichos aí como local de oração. O cara está lá na vida precária, perde família, em vez de procurar uma igreja, procura esse tipo de chamado gurus espirituais, onde vendem profecias caríssimas, endeusada pelo espírito do demônio e usada por Satanás para enganar muita gente. Então, há aqueles que banalizam. Mas também há o outro lado. Há aqueles também que desconhecem os valores dos dons espirituais concedidos pelo Espírito Santo e diz que aquele ficou para trás. São aqueles que estão cheios de anéis nos dedos, mas não têm a glória de Deus, têm conhecimento, mas não têm sabedoria. Então, como diz o comentarista, todo movimento feito sem a direção do Espírito Santo não pode prosperar. Pode haver muita folhagem, muito fruto, ou melhor, nenhum fruto, porque Deus nos guarde deste mal, porque Deus nos livre desta infâmia. Há muitas fantasias e precisamos ter muito cuidado, porque Cristo um dia voltará para buscar a sua igreja. Um dia Jesus vai voltar para buscar o seu povo. E se a gente não tiver cuidado, como diz aqui a nossa verdade prática, Satanás jamais derrotará o crente, cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito. Que cuidemos do nosso altar. Você que é pastor, cuide da sua igreja. Você que é evangelista, faça o papel de evangelista. Você que é presbítero, cumpra o papel de presbítero. Você que é diácono, a mesma coisa. Mas você não é obreiro, mas você é um filho de Deus, templo do Espírito Santo, então cumpra o seu lugar. E eu tenho certeza, se você estiver passando por problemas difíceis na sua vida, que todos passam, mas em problemas específicos, no seu casamento, no seu emprego, na sua vida financeira, se você é empresário e a sua empresa está cambaleando, se você perdeu o emprego nessa pandemia, se você tem algum parente doente, pense naquilo que pode mais generalizar. Eu quero te dizer uma coisa só agora, dentro dos teus olhos. Meu nome é pastor Paulo Brito, da Assembleia de Deus, da cidade de Cachoeira de Itapemirim, Ministério Espada do Espírito, no Espírito Santo. Aqui o Estado. Quer dizer uma coisa, independente do seu problema, veja que dia é hoje, e que eu estou falando isso na autoridade do nome de Jesus. Se você estiver passando por qualquer problema difícil na sua vida, eu digo problema, eu não estou falando de qualquer coisa, eu digo problema. Que você tem olhado para um lado e para o outro, você não tem encontrado solução. Você não tem nem força mais para orar. Eu te faço um desafio neste momento, meu irmão e minha irmã. Mantenha o seu altar aceso. Mas você desmoronou? Conserte. Com quem eu conserto? Com você e Deus. E se você fizer isso, e sua vida não melhorar, e as bênçãos de Deus não vir sobre a sua vida, e se Deus não resolver o seu problema, pode escrever o seu comentário e diga, pastor, o senhor me enganou.
porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. E eu continuo orando por você. Ajude este canal. Como, pastor? Me inscrevendo. Se inscreva. Deixe o seu like. Faça o seu comentário. Compartilhe com alguém. Faça feito Arquimedes. Eurecas, eu achei aqui, olha, uma palavra diferenciada. Mas é minha? Não, a palavra de Deus falada e ensinada como ela deve ser. Um abraço, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amado pastor, meu amado presbítero, seja o que você for. Ah, mas eu não sou crente, você também é meu amado, que você também pertence ao mesmo Deus e Ele quer te salvar. Então, adore o nome santo do Senhor. Aguarde, porque somente Ele pode te dar solução. Um abraço e até a próxima, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe.